Bom dia, pessoal do nono ano. Espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar início a um novo tema essa semana. Vamos falar um pouco sobre os filósofos pré-socráticos. A própria forma de nomeá-los já indica uma primeira constatação, a de que todos eles desenvolveram seus raciocínios, os seus pensamentos em períodos históricos anteriores ao período em que viveu o grande filósofo Sócrates. Portanto, eles são chamados adequadamente de filósofos pré-socráticos. Duas questões tomaram conta das preocupações do pensamento desses filósofos. A primeira, a busca por uma explicação que não fosse religiosa, ou que não fosse plenamente religiosa, ou apenas religiosa, da origem de todas as coisas. E a segunda é uma tentativa de descrição a partir do conhecimento, poderíamos chamar de científico, do que é a natureza. O princípio será chamado por eles de arqué e a natureza será chamada por eles de physis. Para falar desses filósofos, nós temos que voltar no tempo, temos que entender que a filosofia ocidental, a filosofia grega, ela se origina séculos antes do nascimento de Jesus. Nós temos que, portanto, retroceder e voltar algo em torno do século VI antes de Cristo e perceber que ela inicia a sua formulação no século VI a.C. e os últimos filósofos desse período clássico, da filosofia, eles serão encontrados lá por volta do século III depois de Cristo, ou seja, são praticamente 900 anos de formulação da filosofia clássica, dessa filosofia primeira, também chamada de filosofia antiga. Esses filósofos anteriores ao Sócrates, os pré-socráticos, serão numerosos, em termos de quantidade, e estarão vivendo em várias regiões, em vários territórios que faziam parte da Magna Grécia, do Império Grego, e depois, em função aí das questões históricas, alguns deles nós os encontraremos já no que se converteu depois no Grande Império Romano. Não há muito que nós possamos ler diretamente desses filósofos, porque se algum deles escreveu, e ao que tudo indica, alguns deles escreveram obras, muito do que foi escrito foi perdido ao longo do tempo. Então, o que nós temos hoje são fragmentos que contêm algumas informações sobre como esses filósofos entendiam o mundo e a sua realidade. E também temos informações indiretas, ou seja, filósofos mais renomados, cujas obras sobreviveram às ações do tempo, eles, em alguns momentos nas suas obras, falaram do que pensavam os pré-socráticos. Então, nós temos fontes diretas, que normalmente são fragmentos, e nós temos fontes indiretas, que é a menção a eles feita por outros filósofos. Nesse caso, normalmente, por filósofos grandes, por filósofos renomados. Pensando nisso, que não há muito a ser lido que tenha sido escrito diretamente por eles, e que parte do que se sabe sobre eles deve-se àquilo que outros disseram sobre o que eles pensavam, sobre o que eles falavam, nós temos que sempre dar um crédito. Então, nós temos que lidar com as informações admitindo a hipótese de que elas são verídicas. Há ferramentas para comprovar essa veracidade maior ou menor, por exemplo, a confrontação entre informações vindas de lugares diversos, e à medida em que as ideias, que as informações vão coincidindo, elas vão dando mais força para a nossa compreensão sobre esses pensamentos, sobre essas informações, sobretudo no que diz respeito ao fato de elas
ao que tudo indica serem verdadeiras. Eles, como eu disse no começo, se preocuparão muito com a natureza, com a physis, porque eles perceberão que muito na natureza pode ser explicado por ela própria. Então, os pré-socráticos podem ser entendidos como um primeiro movimento de autonomia, de libertação das influências e do controle e da ação dos deuses sobre a vida humana. A forma com que esses textos foram redigidos normalmente é através de poemas, né, e às vezes eles vêm também acompanhados de espécies, poderíamos dizer, de prosas, né, de conversas, de diálogos entre personagens, às vezes fictícios, às vezes não. O que nós podemos dizer que os pré-socráticos trouxeram para a filosofia, em termos de novidade? Bom, ao invés de explicar a realidade natural, pautando a sua explicação na fé religiosa, eles trazem novos caminhos interpretativos e descritivos da realidade natural, da physis, a partir daquilo que eles observam dentro do que a gente hoje chamaria de fenômenos naturais. Essa tentativa de explicação a partir do que é observado nos fenômenos naturais é uma tentativa de explicação que apenas se dá pelo exercício da capacidade intelectual, do pensamento, da razão. Então, a grande novidade que os pré-socráticos trazem é o esforço gigantesco, sobre-humano, herculeano que eles fazem para entender a eles próprios, entender a sociedade, entender a natureza, entender o mundo, a partir daquilo que a sua compreensão intelectual permite. Eles são os filósofos da razão, eles são os filósofos da capacidade discursiva, eles são os filósofos da inteligência humana. E claro que isso dará a eles uma nova experiência, diferente daquela que outros haviam feito anteriormente, sobretudo poetas e escritores que a gente não considera como filósofos, que criaram fábulas, criaram lendas, criaram contos ou criaram interpretações da realidade à luz da sua crença, à luz da sua religiosidade. Há, a partir dos filósofos pré-socráticos, uma separação entre o que é um procedimento de interpretação da realidade meramente racional e um procedimento de interpretação da realidade que está mais amparado nas opiniões e não nas constatações. Então, por um lado, você vai ter o logos, a razão, e por outro lado, você vai ter a doxa, a opinião. Pautar a sua compreensão da realidade em opiniões e não em compreensões racionais das coisas é sempre um risco muito grande. Então, os pré-socráticos eles nos dão condição para que nós nos afastemos progressivamente de meras opiniões e caminhemos em um ritmo acelerado rumo a interpretações mais racionalizadas da realidade. Nessa busca de uma interpretação racional da realidade, uma primeira questão bate à porta dos pré-socráticos e exige deles a toma de postura, e exige deles um trabalho meticuloso, e exige deles uma reflexão profunda. E a pergunta é a seguinte: qual é a arqué? Qual é o princípio? Qual é a origem de todas as coisas? Os filósofos pré-socráticos compreendem rapidamente que eles precisam dar uma resposta para essa questão. Porque eles entendem que as coisas elas estão acontecendo a todo momento.
Eles entendem que há um movimento na realidade constante. A realidade nasce, se desenvolve, morre, e a realidade nasce, se desenvolve, morre. As coisas vão acontecendo, o tempo vai passando. E essa mudança das coisas, ela indica para eles que esse movimento, ele não é um movimento apenas atual. Ele é um movimento que existe desde que as coisas existem. E essa ideia de movimento começa a atormentá-los no sentido de cobrar deles uma resposta. E a primeira dificuldade que eles enfrentarão é a seguinte: já que todas as coisas estão em movimento, nasce, se desenvolve, morre, nasce, desenvolve, morre, já que toda a realidade muda a todo momento, será que existe na realidade alguma coisa que esteja isenta desse movimento de mudança constante da vida para a não vida, do desenvolvimento para o não desenvolvimento? Será que existe alguma coisa que seja estática, ou melhor, será que existe alguma coisa que está livre dos efeitos do movimento sobre ela? E pensando sobre essa questão, tentando compreender quais caminhos poderiam levar a uma solução para esse questionamento, os filósofos pré-socráticos, eles apostam na busca de um princípio de identidade, um princípio que seja original e originante, um princípio que seja a origem de todas as coisas e que não tenha sofrido mudança. Por quê? Porque esse princípio que é a origem de todas as coisas não pode ter princípio, senão nós entraríamos num círculo vicioso, onde nunca encontraríamos o ponto de partida. O ponto de partida, o que dá a identidade, o que origina todas as coisas, a arqué, que para eles era a grande questão a ser resolvida, será, variando de filósofo para filósofo do período pré-socrático, uma realidade distinta da outra. Então, cada um deles encontrará uma resposta diferente para dizer qual é a origem, qual é a identidade, qual é o princípio das coisas, qual é a origem de tudo o que existe. Percebam, pessoal, que esse movimento pré-socrático, esse movimento original e que dá origem à filosofia ocidental e também à filosofia contemporânea, porque ela é um desenvolvimento, né, daquela filosofia primeira pré-socrática, esse movimento que dá origem à filosofia no Ocidente é um movimento que parte de uma pergunta, de um problema que precisa ser resolvido, de algo que exige dos homens daquela época arriscar-se, abandonar aquilo que parece seguro e ir ao encontro da insegurança, da dúvida. Eles precisam avançar para além daquilo que já era conhecido então. Por isso que as ferramentas que antes serviam para explicar a realidade, os mitos, por exemplo, as lendas, elas já não surtem mais efeito. Não há mais como se sentir satisfeito entendendo as realidades complexas da natureza e da realidade apenas através daqueles mitos que durante muitos anos, muitas décadas, até séculos, foram instrumentos de explicação da realidade para as gerações mais novas. Agora eles não são mais suficientes. É como se nós, para explicar para uma criança algo novo, utilizássemos uma linguagem infantil. Nós fazemos isso. Só que a criança cresce e chega uma hora que essa linguagem infantil, que no começo servia para que ela entendesse o mundo, ela já é uma linguagem insatisfatória. Ela se converte em uma linguagem superada. E aí é preciso reformular a maneira com que a gente explica a mesma coisa, mas agora dando para a nossa explicação uma linguagem mais consistente, mais
amparada na ciência, naquilo que o homem descobriu ao longo do tempo, né, do seu percurso histórico. É o que está acontecendo com os pré-socráticos. Os mitos, eles não explicam mais, eles não satisfazem, então eles estão buscando alternativas. E aí o caminho que eles estão percorrendo é o caminho da razão, do exercício da inteligência. Então, a partir dos pré-socráticos, ou para os pré-socráticos, os mitos continuarão existindo na Grécia. Mas para os filósofos pré-socráticos, eles são insuficientes, porque eles não conseguem dar conta desses questionamentos profundos, como, por exemplo, qual é a identidade, qual é a origem de todas as coisas. Tudo que pareça sobrenatural, tudo que pareça desconsiderar as leis da natureza, será deixado de lado pelos pré-socráticos, porque eles estarão, a partir dessas perguntas, buscando criar reflexões e explicações que tenham um mínimo de coerência com a realidade, que tenham um mínimo de organização, que tenham um mínimo de fundamentação na própria realidade. Todos eles, portanto, ao tentarem responder à pergunta qual é a identidade, qual é a origem de todas as coisas, farão esse mesmo percurso, o percurso do racional, do plausível, do que existe a partir de uma fundamentação científica, mas, claro, dentro daquilo que era possível na sua época. Eles não eram profundos conhecedores da ciência como talvez nós hoje sejamos, mas aquilo que havia à disposição deles, eles pegaram e exploraram ao máximo para construir as suas versões de explicação da realidade. Nós teremos dentro do mundo dos pré-socráticos dois grandes grupos. O primeiro grupo é formado pelos filósofos pré-socráticos chamados de monistas. Então, o primeiro grupo é formado pelos pré-socráticos, pelos filósofos pré-socráticos monistas. O que caracteriza o pensamento dos filósofos pré-socráticos monistas? Para os monistas, apenas um princípio dá origem a todas as coisas. A expressão monista, ou o termo monista, melhor dizendo, ele indica isso. A relação entre origem e um único elemento. Então nós temos como grande representante dos filósofos pré-socráticos monistas o filósofo Tales de Mileto. O Tales viveu entre o ano 640 e o ano 548 a.C. Para o Tales de Mileto, o princípio é a água. E ele chega a essa constatação depois de vasculhar, não é, tudo que havia ali à sua disposição de interação e de descoberta científica. Ele viaja e ele vai constatando a partir da empiria, a partir da relação que ele vai estabelecendo entre o que ele está pensando e as coisas que ele está observando na natureza, na física. Outro filósofo pré-socrático monista é o Anaxímenes. O Anaxímenes viveu entre os anos 588 e 524 a.C. E antes do Anaxímenes nós tivemos o Anaximandro, que viveu entre o ano 610 e o ano 547 a.C. O Heráclito também será um representante dos monistas, e todos esses nomes, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, serão nomes que devem fazer parte da nossa reflexão quando o que está em jogo é a busca de uma compreensão sobre a filosofia pré-socrática, nesse caso, sobre o grupo dos pré-socráticos chamados de pré-socráticos monistas. Também deve ser enquadrado nesse grupo o filósofo e matemático Pitágoras, viveu no século VI a.C.
Por fim, ainda no grupo dos monistas, nós podemos colocar o Parmênides. O Parmênides viveu entre os anos 544 e 450 a.C. Então, só para recapitular, são vários nomes. O primeiro, Tales de Mileto. O segundo, Anaximandro. O terceiro, Anaxímenes. O quarto, Heráclito. O quinto, Pitágoras. O sexto, Parmênides. E o outro grupo, diferente do grupo dos filósofos pré-socráticos monistas, é o grupo dos filósofos pré-socráticos pluralistas. Então, se a expressão, se o conceito, se o termo monista indica uma única origem ou uma única realidade originária e originante, nos filósofos pluralistas, nós temos filósofos que trabalham com a ideia de princípios para a physis, para a natureza, para a realidade. Não um único princípio, mas uma multiplicidade de elementos que seriam os originários e os originantes da physis, da realidade. Alguns nomes importantes do grupo dos filósofos pré-socráticos pluralistas. O primeiro deles, o filósofo Empédocles. O Empédocles nasceu no ano 483 e vai viver até o ano 430 a.C. Anaxágoras viveu no ano 499 e vai viver até o ano 428 a.C. E o Leucipo, nasceu no século V a.C. Também temos o Demócrito, nasce no ano 460 e vai viver até o ano 370 a.C. Um deles aqui, dos que eu citei, o Empédocles, pensa, e por isso ele é considerado um pré-socrático pluralista, ele pensa que toda a physis, toda a realidade, tem como princípios os 4 elementos que nós hoje chamamos de 4 elementos da natureza: a terra, a água, o ar e o fogo. Vejam como ele é diferente do Tales, por exemplo. Para o Tales, o princípio é apenas a água, por isso ele é monista. Para o nosso amigo aqui, Empédocles, o princípio, na verdade, é múltiplo, porque além da água, como o Tales tinha lá falado, ele acrescenta outros 3 princípios: a terra, o fogo e o ar. Isso converte ele em um pluralista, e o fato de apenas associar o princípio a um único elemento, nesse caso a água, faz com que o Tales de Mileto seja um filósofo pré-socrático monista. Esses são os 2 grupos de filósofos pré-socráticos que vocês devem conhecer, e será importante a recordação desses nomes para que você possa fazer corretamente a atividade que eu também pretendo ainda hoje postar no Edmodo. Vamos centrar a nossa reflexão agora em 2 nomes que serão marcantes para toda a filosofia, incluindo a filosofia contemporânea que hoje está acontecendo no mundo. Os nomes são Heráclito e Parmênides. Ambos fazem parte dos filósofos monistas, pré-socráticos monistas, mas a filosofia deles ela extrapola um pouco a questão do princípio da arqué, e isso vai permitir que nós, ao pensarmos neles, possamos entender que a partir deles iniciam-se 2 caminhos na filosofia que serão percorridos praticamente por todos os filósofos. Às vezes aumentando muito a complexidade da reflexão, ou não, mas não há como ser filósofo sem percorrer os caminhos que inauguraram o Heráclito e o Parmênides. Vamos compreender um pouco isso. Primeiro, vamos falar um pouco sobre o Heráclito. Para o Heráclito, toda a realidade ela está em constante movimento. Isso, por si só, parece uma afirmação simples, mas não é. Porque isso
essa afirmação vai dar ao Heráclito condição para criar todo um sistema de filosofia que, como eu disse agora há pouco, vai marcar a filosofia ao longo de toda a sua existência. O Heráclito, ao dizer que todas as coisas estão em constante movimento, ele observa as coisas naquilo que ele chama de eterno devir, ou eterno vir a ser. Todas as coisas estão constantemente vindo a ser coisas novas, vindo a ser novas coisas. Tudo, toda a realidade, toda a physis muda a todo instante. E aquilo que hoje eu vejo, ou que agora eu vejo, no instante seguinte em que eu olhar novamente para essa realidade, eu estarei vendo uma realidade diferente daquela que eu vi antes. É como se, é um exemplo bastante simples, mas eu vou utilizá-lo. É como se nós tivéssemos aqui, frente aos nossos olhos, essa caneta. De repente a gente para de observar ela, 3, 4, 10, 20 segundos depois a gente observa ela de novo, e para o Heráclito, cada vez que nós observamos a caneta, nós observamos uma caneta diferente, em comparação com aquela que havíamos observado anteriormente. Nada se mantém o mesmo, tudo está fluindo, tudo está vindo a ser nova realidade, uma nova realidade. Para retratar ou representar essa ideia, o Heráclito conta uma história, que é a história do rio. E ele diz assim: eu estou numa margem do rio. Um rio, um riacho, uma coisa pequena. E eu atravesso o rio. Ao atravessar o rio, eu faço uma experiência, eu faço uma descoberta. Eu descubro o rio e eu me descubro, me autocompreendo como alguém que atravessou o rio. Ele diz o seguinte: eu que atravessei o rio, ao chegar na outra margem, não sou o mesmo que era antes da travessia. E se eu, porventura, olhar para o rio ou voltar a atravessá-lo novamente, eu estaria atravessando um rio diferente daquele que eu atravessei para chegar na outra margem, porque as águas do rio não param. E os efeitos que elas produziram sobre o meu corpo ao atravessá-lo são efeitos que me transformaram também em algo diferente daquilo que eu era antes da travessia. Portanto, nas palavras dele, nunca nos banhamos 2 vezes no mesmo rio, porque na segunda vez que nós nos banharmos nele, nós já não seremos os mesmos que se banharam na primeira vez, e as águas que nos banharão, e as águas do rio que estão fluindo e que nos atingirão, elas também já não serão as mesmas águas em comparação com aquelas que nos banharam na primeira vez. Portanto, para o nosso filósofo do momento, o Heráclito, nada é único, tudo é múltiplo naquilo que pode vir a ser. Existem muitas coisas na realidade, e cada uma das realidades que compõe essa pluralidade de coisas na realidade também é plural em si mesma, porque ela a todo momento muda de constituição. Esse movimento eterno, constante de mudança, de fluxo, de devir, ele pode ser observado em todas as realidades que compõem a physis, que compõem a natureza. E não é um movimento harmonioso, é um movimento que se dá a partir do choque entre os contrários. Então, aquilo que eu sou agora é contrário àquilo que eu serei depois. E aquilo que eu serei depois, sob o efeito dessa mudança constante, será contrário àquilo que eu sou agora, e vice-versa. Então, o que explica o mundo enquanto uma eterna mudança, um eterno devir, é a contrariedade entre as realidades. Ou entre as realidades por elas serem múltiplas entre elas, ou entre as realidades que uma mesma realidade pode ser nesse ir constante, se auto-alterando, né, se modificando, se aperfeiçoando. Isso gera uma outra frase importante do Heráclito, que é a seguinte: a guerra é pai de todos, é rei de todos. Guerra deve ser interpretada aqui como
contrariedade, como contradição. Então, a contradição entre o que eu sou e o que eu serei a todo momento é o que faz com que eu seja o que eu sou e faz com que tudo seja o que é. A mudança constante, o conflito constante. Essa ação de movimento constante, ela é uma ação provocada, na opinião do Heráclito, pela influência na realidade do que ele chama de fogo primordial. O que é o fogo primordial? É o fogo eterno, que ora acende e que ora se apaga. Essa é a definição do Heráclito para a realidade. Aqui um trecho de uma obra de uma filósofa importante do Brasil, ela diz assim: não se trata de fogo, da chama que esquenta os ambientes, que nos queima. O fogo quente, o calor da nossa experiência é uma das qualidades determinadas e múltiplas do mundo, juntamente com o frio, o seco e o úmido. O fogo primordial, que o Heráclito também chama de pensamento, de razão, de logos, é aquilo que, por sua própria natureza e força interna, se transforma em todas as outras e é nelas transformado sem cessar. Esse é o fogo primordial do Heráclito. Espero que vocês tenham entendido. Mas na atividade vocês terão a oportunidade de aprofundar e também na nossa live, que eu marcarei ainda hoje, postarei no Edmodo, mas que provavelmente acontecerá na sexta-feira, como vem acontecendo desde o princípio dessas nossas aulas virtuais. Já o Parmênides, que também é um pré-socrático monista, mas que, em comparação com Heráclito, apostará por um outro caminho, diz o seguinte: diferentemente do que o Heráclito dizia, que tudo está mudando a todo instante, para o Parmênides as coisas nunca mudam, elas são sempre as mesmas. O Parmênides, portanto, admite na sua reflexão filosófica a imobilidade do ser, a imobilidade daquilo que as coisas são. Elas são sempre as mesmas coisas, elas não sofrem alteração, elas não mudam. O Parmênides, ao dizer isso, ele vai ser um filósofo que influenciará a toda a filosofia, como foi o Heráclito também, dando à filosofia um caminho alternativo àquele que foi iniciado pelo Heráclito. Bom, o princípio de todas as coisas para o Parmênides é o ser das coisas. Diz assim um filósofo estudioso do Parmênides: as coisas mostram aos sentidos múltiplos atribuídos ou propriedades. São coloridas, são quentes, são frias, são duras, são moles, são grandes, são pequenas, são animais, são árvores, são rochas, são estrelas, é o fogo, são barcos, órgãos, é o pensamento. Então as coisas elas se manifestam assim, né, em uma variedade grande de características, mas consideradas apenas pelo pensamento, observadas e compreendidas apenas à luz do pensamento, todas as coisas, embora quentes ou frias, moles ou duras, pequenas ou grandes, elas manifestam uma realidade nelas, uma característica nelas, e essa característica, essa realidade aparece em todas, portanto é uma característica, uma realidade comum a todas as realidades, a todas as coisas. Elas até podem ser quentes ou frias, elas podem ser grandes ou pequenas, mas elas sempre são. Diz o Parmênides, na visão desse filósofo estudioso do seu pensamento, elas sempre são, embora sejam de diferentes formas, mas elas nunca deixam de ser o que elas são e passam a ser outra coisa que elas não são. Aparece nessa análise feita pelo pensamento das coisas a ideia de que as coisas são, ou a ideia de que o ser das coisas é uma das essências das coisas, é o que há nas coisas de mais essencial. Seria melhor dizer assim, seria mais correto afirmar isso. E a percepção de que as coisas são o que elas são e não deixam de ser nunca o que elas são é uma percepção que não se dá pela visão, pela audição, pelo tato,
pelo olfato, pelo paladar, ela se dá apenas pela via do intelecto, pela via do pensamento, pela via do nous. É assim que o Parmênides chama o pensamento, o nous. A partir disso, a partir dessa reflexão, o Parmênides, claro, ele está criticando o Heráclito, isso daí é claro, não há mais o devir constante das coisas, as coisas não estão fluindo, não estão em movimento constante. Na verdade, elas estão paradas, elas estão sendo o que elas são. O ser das coisas, ele é, na concepção do Parmênides, absurdo e intocável. É uma afirmação que não pode ser destruída, é uma descoberta que não pode ser questionada. Não há contradição no ser das coisas. O ser é aquilo que ele é e o que ele não é, não é. A grande frase do Parmênides é essa: o ser é e o não ser não é. O ser das coisas para o Parmênides é único, é imutável, é infinito e é imóvel. Não há nenhuma outra alternativa na concepção do Parmênides para compreender o que as coisas são, o que a física, o que a natureza é. O movimento que pode ser observado, e o Parmênides não é louco, ele vê que as coisas nascem, crescem e morrem, é um movimento que, na opinião dele, apenas pertence ao mundo sensível, ao mundo dos 5 sentidos. É portanto, movimento, na opinião dele, que nos ilude. Ele é ilusório, porque, na opinião do Parmênides, tudo que é sensível, tudo que pertence à esfera dos 5 sentidos é ilusório, não é real. A única coisa que é real é a percepção mental, a percepção intelectual, a percepção pelo pensamento. Essa é confiável, essa é infalível, porque essa nos revela um mundo imutável, que não está mudando, ele é sempre o que ele é, e, portanto, nos revela um mundo verdadeiro. Para concluir a nossa conversa, nós podemos, então, fazer uma descoberta do pensamento do Parmênides, que é a seguinte. Na concepção do Parmênides, portanto, aquilo que as coisas são é diretamente aquilo que nós pensamos sobre as coisas, e não o que nós vemos das coisas ou tocamos das coisas. As coisas são aquilo que nós pensamos das coisas. Portanto, há uma relação perfeita, indestrutível entre o pensamento e o ser das coisas. Dito de outra maneira, o ser e o pensar. O ser e o pensar, na filosofia de Parmênides, se identificam, formam uma mesma realidade. Aquilo que nós pensamos é aquilo que as coisas são, e não há como ser diferente. Não se pode, portanto, pensar o que não é. Nós não podemos pensar sobre qualquer coisa que não seja, porque tudo o que nós pensamos automaticamente é um pensamento sobre o que é alguma coisa, sobre o que é em si mesmo alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado dos filósofos pré-socráticos. É um mundo bastante amplo, né, cheio de possibilidades, e nesse período de reclusão, de quarentena pelo Covid-19, uma das coisas que a gente tem à disposição para fazer é pensar, que a gente aprenda com os pré-socráticos e busque respostas racionais para as perguntas que ainda hoje estão abertas e que a todo instante batem na nossa porta e nos chamam para um exercício do pensamento que talvez nos conduza a alternativas explicativas da realidade. Um abraço, gente, e assistam essa videoaula e façam a atividade que eu vou publicar também na manhã de hoje. Um abraço e até mais.